A paz de Jesus, querido irmão, querida irmã do programa da comunidade Filhos do Coração da Imaculada. Deus os abençoe. Hoje eu fui convidado a falar um pouco da vocação sacerdotal e dar um testemunho da minha vocação. Eu sou o Padre João Paulo, sou membro da comunidade Mar Adentro. Hoje moro em São José do Rio Preto, São Paulo, mas estou sempre em missão nas outras casas da comunidade, acompanhando principalmente o fundador da nossa comunidade, Antônio Dilma. Então, eu estou na comunidade desde 1999, quando recebi um forte chamado do Senhor para me tornar um missionário. Eu entrei na comunidade não com o intuito de se tornar sacerdote, isso, na época, não me passava muito pela cabeça. Eu tinha outro desejo, outro chamado, queria ser missionário. Queria doar a minha vida a Jesus e encontrei na comunidade o lugar onde, de fato, eu poderia encontrar esse anseio do meu coração, esse desejo de verdadeiramente me entregar nas mãos de Deus. E, de fato, foi uma bênção de Deus. Em 1999, eu entro na comunidade Mar Adentro, faço todo o caminho de formação e, de fato, me encontro como missionário, louvando a Deus e agradecendo a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu para anunciar o seu nome. Certamente não foi digno dessa vocação, mas o Senhor me chamou. E, de repente, no meu caminhar, vamos dizer assim, eu recebi uma proposta do meu superior, do meu fundador. Ele chegou para mim e disse: estamos abrindo uma casa de estudos para aqueles que vão se tornar sacerdotes e eu gostaria que você fosse para lá. Aquele convite que eu recebi do meu fundador realmente caiu assim com uma dúvida, mas como eu vou para esta casa, vou estudar e me tornar padre, mas eu não quero ser padre, eu só quero ser missionário, eu só quero anunciar Jesus, quero dar a minha vida a Jesus. E interessante que a minha vocação sacerdotal especificamente, ela é fruto da missão, ela é fruto de uma escolha, de uma entrega. Então, eu, assim, não busquei, não desejei ardentemente. Claro que depois eu desejei, sim, porque hoje sou padre, e sou porque desejei, porque escolhi, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que foi como uma consequência. O Senhor me chamou, o Senhor me chamou, eu disse sim, e Ele foi me chamando, até que Ele me chamou ao sacerdócio. E lembro que, diante dessa dúvida que eu fiquei, né, porque não existia dúvida, eu sabia, eu teria que ir por obediência, mas eu queria que o meu coração sentisse aquilo, eu queria, de fato, estar seguro de que o Senhor realmente me queria sacerdote. Até que eu fui conversar com o meu formador, na época, o padre Douglas, e ele disse: para você ser padre é algo certo. E ele me lembrou da vida de São Felipe Neri, que também inicialmente não queria ser sacerdote, mas por causa da obediência, por ouvir a voz do bispo que pedia para ele que se tornasse sacerdote, porque ele estava fundando uma obra e naquele tempo precisava que fosse um sacerdote, então ele acolheu como obediência e realmente encontrou o caminho do Senhor para ele. Para mim também, o sacerdócio para mim foi um caminho de obediência, de dizer sim. É isso, Senhor, que o Senhor quer? A partir da voz do meu superior? Sim, é isso. Então, compreendi que o Senhor realmente me chamava e eu disse sim. E a partir daquele sim, eu nunca mais duvidei se queria ou não queria ser sacerdote. Pelo contrário, eu encontrei neste caminho realmente o caminho de uma realização, não apenas realização pessoal, mas uma realização da vontade do Senhor. E se olharmos o Evangelho de hoje, eu louvo muito a Deus pela oportunidade de poder falar para vocês o meu testemunho a partir do Evangelho de hoje, porque ele vai nos falar justamente do tema, do meu lema sacerdotal. Eu escolhi como lema sacerdotal: não temas, sou eu, coragem, sou eu, não tenhais medo. É justamente o Evangelho de hoje, em que Jesus envia os discípulos a atravessarem o barco, ou melhor, o lago,
E eles encontraram muita dificuldade, porque as águas estavam agitadas, mas eles foram obedientes e seguiram o seu caminho, mesmo com as dificuldades. E certamente eles sentiram falta do Senhor, e o Senhor foi caminhando sobre as águas até o encontro deles. E eles ficaram desesperados, pensando, é um fantasma, e de repente Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta palavra ela sempre tocou profundamente o meu coração. Coragem, sou eu, não tenha medo. Ou seja, não tenha medo de fazer a vontade do Senhor. Interessante que no Evangelho não foram os outros apóstolos que falaram alguma coisa com Jesus, mas foi Pedro, porque Pedro precisava crer primeiro que os outros, por causa da função que ele teria. Então ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir até vós sobre as águas. É interessante esse pedido de Pedro. Pedro ele não diz para Jesus, Jesus me manda, ou seja, Jesus, se é você, eu quero ir até caminhando sobre as águas até você. Não. Ele compreende que ele só poderia crer verdadeiramente que era o Senhor se o Senhor o mandasse ir. Então ele pede humildemente que o Senhor o mande, que o Senhor dê uma ordem, que o Senhor lhes faça viver a obediência. E por isso Pedro, obediente ao Senhor, desce da barca e começa também ele a andar sobre as águas. Mas nós sabemos a história que Pedro começa a vacilar diante da agitação das águas, né? E Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas essa obediência de Pedro, esta fé de Pedro, fez com que depois os outros apóstolos testemunhassem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por que aqueles apóstolos compreenderam que Jesus era o Filho de Deus? Como fruto da obediência de São Pedro, como fruto da fé de São Pedro, como fruto de uma entrega, de uma determinação em fazer a vontade de Deus, que mesmo frágil, existia, ainda frágil naquela época, existia no coração de São Pedro. Mas Jesus, que estava formando os seus discípulos, sabia que Pedro precisava ir à frente. Ir à frente na obediência, ir à frente também na sua fé. Então, queridos irmãos e irmãs, se a sua vida está agitada, e realmente não existe vida que não esteja, porque o mundo está agitado, o mundo se agita, né? Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas horríveis, até coisas assim bizarras nós conseguimos ver na sociedade de hoje, e às vezes o nosso coração diz, mas vale ainda a pena crer? Vale ainda a pena acreditar? Olha como está o mar, vamos todos perecer, já não temos mais esperança. E de repente vem Jesus caminhando sobre as águas agitadas com passos firmes. Jesus não estava cambaleando sobre as águas agitadas, ele estava caminhando com passos firmes. Isso deu segurança para os apóstolos e dá a nós também hoje a segurança de caminhar com passos firmes, com determinação, com determinada determinação, como diz Santa Teresa, e determinada também aceitação, como diz muitas vezes o nosso fundador da comunidade Mar Adentro, diz para nós, por quê? Porque acreditam no Senhor, porque esperam receber dele uma ordem e estão prontos a lhe obedecer. Então você jovem que está me ouvindo e que talvez assim sentiu o chamado do Senhor algum dia na sua vida, mas por causa da agitação da água da sua vida, talvez você tenha deixado ir para lá essa vocação. Não, o Senhor te chama, seja obediente, obedeça, e você verá a graça de Deus acontecer em sua vida. Então, nesse programa, Bom Dia com Maria, da comunidade Servos do Filhos do Coração Imaculado, eu agradeço muito a Rubenilda por ter me dado essa oportunidade de dar esse pequeno testemunho, mas que realmente possa fazer a diferença no seu coração, a diferença de alguém que verdadeiramente quer ouvir a voz de Deus, quer obedecer a voz de Deus e por isso segue decidido, crendo verdadeiramente
Jesus, tu és o Filho de Deus. Então vamos terminar esse programa agora com a bênção e rezando também pelos sacerdotes. Reze pelos sacerdotes, reze pelo seu pároco, reze pelo seu padre. Estamos chegando aí o dia do padre, né? Ligue para ele, mande uma mensagem, esteja presente de alguma forma na vida do seu pároco, do seu padre. Ele também precisa da sua oração, precisa também da sua presença, precisa sim do seu carinho, para também ele poder ter essa coragem, porque também, como São Pedro, muitos padres vacilam e precisam ser levantados também pela mão do Senhor. Então vamos pedir: Jesus, levanta todos os sacerdotes que estão caindo, afundando por causa da sua falta de fé, para que eles encontrem na tua palavra e na obediência a essa palavra a força para levantarem-se e professar diante de todos que só Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Vamos colocar no coração de Nossa Senhora, do coração imaculado de Maria, pedindo a ela que interceda por todos os sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai pelos sacerdotes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrem-se, coragem, sou eu, é Jesus quem fala, é Jesus que está falando, sou eu, não tenhas medo.